Cordeiro. E ele disse: quando a hora da meia-noite chegar, não vai importar por quanto tempo você adorou aqui. Não vai importar quanto dinheiro você investiu na igreja. Quando a hora da meia-noite chega, não importa quantas igrejas você construiu. Não vai importar quantas pessoas você batizou. Ele diz que, entretanto, quando a hora da meia-noite chegar e o Senhor vem, e ele vê o perfeito sangue do perfeito Cordeiro, ele diz: ele vai te libertar, ele vai passar sobre você enquanto ele traz juízo à terra. Qual o significado? Deixa eu explicar para que vocês possam entender agora o que está acontecendo com a igreja sábia agora. Significando que o Senhor está dizendo. Se você ler Êxodo capítulo 2, do 4 ao 7, você vê o Senhor falando sobre juízo. Juízo que já tinha acontecido e determinado no céu. E você vê que o salário do pecado é morte. E ele diz: entretanto, que haverá ou a morte de um cordeiro inocente, um substituto inocente, ou a morte de um pecador culpado. E ele está dizendo que quando a hora da meia-noite chegar, nada mais vai importar, exceto que quando ele vier, ele veja que você está coberto pelo perfeito sangue do perfeito Cordeiro. Então ele sabe que a morte de um cordeiro inocente aconteceu aqui, e ele será salvo. Eu vi a nuvem levantar a igreja sábia. Diga-me, a igreja em Trinidade e Tobago está coberta com o perfeito sangue do perfeito Cordeiro chamado Jesus? Ou você está coberto com a prosperidade? Isso aqui é a zona da prosperidade, é o local da prosperidade. É tanto que você escreve livros dizendo: Deus não precisa de você no céu. Vocês entenderam o que está acontecendo com a igreja sábia agora mesmo? Ela está coberta com o perfeito sangue de Jesus nesta hora. E o pastor que está envolvido nisso, diariamente ele está cobrindo a igreja com o sangue de Jesus. Mas a cobertura da igreja, com o dólar de Trinidade e Tobago, prosperidade e falsidade, isto vai conduzir a uma tragédia, vai levar a uma tragédia. O Senhor está dizendo que a noiva sábia agora, ela pode detectar que a hora chegou. E ela está se cobrindo perpetuamente com o sangue de Jesus. Em outras palavras, o Senhor me enviou a Trinidade e Tobago para amar vocês, para levar vocês de volta ao Evangelho da cruz e do sangue. Que estes são os dias de voltar. Ele diz
Even the birds, Mesmo até as aves do céu, eles percebem quando a estação mudou. E eles deixam a Europa e vão para a África, vão para onde é mais even the quente. birds in the sky, they stop. Até as aves do céu sabem o tempo. E ele está Oh, perguntando: Trinidad and Tobago, ó Trinidade e Tobago, como pode ser que o meu povo não pode detectar os requisitos do Senhor nesta hora? Até as plantas, quando o inverno vem, você vê no outono que eles mudam as cores das folhas. they know that if I maintain Elas sabem que se elas manterem as folhas assim daquele jeito, elas vão morrer. Então, elas mudam a cor e as folhas caem. church not prepared. Por que a igreja não está se preparando? And he says, E ele diz: those aqueles que ouvem estas palavras de Jesus and do them, meaning e praticam essas verdades, ou seja, ouvir e praticar são duas coisas muito diferentes. Ouça agora. hearing and doing. Ouvir e praticar são duas coisas diferentes, significando. If you go all over Se the world, você for por todo o mundo como eu vou, you find that the majority você descobre que a maioria das pessoas da Terra já ouviram sobre Jesus. when you ask them, have you heard about Quando você pergunta, você já ouviu da salvação? Eles dizem, sim, eu já ouvi sobre a salvação. the cross? Yes. E a cruz? Sim, já ouvi sobre a cruz. But it Mas- is failure. Mas é a falhar em praticar as palavras de Jesus que está enviando o mundo inteiro, a terra inteira para o inferno. Olha, I was sitting one day eu estava sentado um dia develop a model. tentando The model here. desenvolver um modelo. Eu falei, qual é o modelo aqui? E eu descobri Hallelujah. The hearing is here. que o ouvir está aqui The doing is different. It's here. e o praticar está aqui do outro lado. É diferente. Can only be Os connected dois to what is called só podem estar conectados por uma coisa chamada obediência. And he's saying E ele está dizendo that when you listen que quando to the você words of ouve as palavras de Jesus, they always give an elas sempre dão uma instrução sobre um And when you dever. listen to the E instruction quando of the words words of ouve a Jesus, instrução das palavras de Jesus, command elas sempre recomendam arrependimento. Então, quando eu encontro pastores que odeiam, não gostam de arrependimento, eu tremo. Por quê? even the miracles, Até os milagres que o Senhor faz, they also eles evangelize também evangelizam Jesus. and they give a E eles dão Why? uma ordem. Por quê? Porque when he performed miracles in quando Capernaum, ele fez milagres em Cafarnaum, and Capernaum did not e Cafarnaum do the não instruction that the praticou miracles a were instrução que os milagres ordenaram, ou seja, se arrepender e sustentar o avivamento. I was shocked when the Lord Eu turned fiquei around and said, chocado quando o Senhor se voltou e disse: Cafarnaum, Cafarnaum, Sodom and Gomorrah will be holy. Sodoma e Gomorra serão mais santos do que você. In other words, Em outras palavras, if Sodom and Gomorrah se had Sodoma e seen the Gomorra miracles of tivessem Capernaum, visto os milagres que Cafarnaum viu, she would have repented in ashes elas and teriam se sackcloth. arrependido com cinzas e pano de saco, e elas teriam sustentado o avivamento até hoje. Então eu comecei a entender That the words que of as Jesus palavras de always Jesus command action. sempre dão uma ordenança de uma ação, arrependimento. E eu comecei a entender que os pastores que recusam o The arrependimento, servant of God o has servo come de free Deus of vem judgment. totalmente, The one that does not even take gratuitamente, offering. este servo que não toma nenhuma The one oferta, that just comes. aquele que simplesmente And he says, vem "Don't e ele worry about diz, me. não se I preocupem have not comigo, yet slept in the eu streets, ainda não next dormi to nas the ruas toilet, perto the da door to porta the public dos toilet banheiros with an old públicos blanket. com um velho I have cobertor. not yet slept there, so Não, don't eu worry ainda about não me. dormi lá, então não se You just preocupem prepare the comigo. church, I'm coming. Vocês simplesmente preparem a igreja que eu virei.
And when he comes, E quando ele vem, rebukes ele sin repreende in o the church, pecado na the igreja, os abortos na igreja, the o homosexuality homossexualismo of the da church, the igreja, a nudity in the nudez church, na the igreja, sagging trousers of the as church. calças He caídas, rebukes ele the worshippers repreende who are os standing with adoradores torn que estão clothes lá and com smear roupas vaseline like curtas this e for passam men to vaselina lust. na He perna rebukes para os that. homens He cobiçarem. Ele rebukes repreende lies, isso, false prophets. ele He repreende as rebukes mentiras, sin. falsos And he profetas, says, let us ele return to repreende o Jesus pecado, ele diz, in repentance vamos and voltar holiness. para Jesus em arrependimento e santidade. Anybody that rejects that, Todos aqueles que I worry rejeitam about isso, you. eu me preocupo muito com I vocês. worry very Eu much me about preocupo muito com vocês. Because he says Porque ele diz that all over the que world, por all over todo the mundo, church, em inside toda the a church, igreja, people dentro are da very igreja, knowledgeable about as the words of pessoas sabem Jesus muito in bem the as church, palavras de in Jesus na Trinidad igreja, and em Tobago. Trinidade e Tobago. But it is the Mas implementation that brings Mas them to hell. The é failure to falhar em executar essas palavras So que that leva you para o get inferno. people living in church. Então, de maneira que você tem as pessoas vivendo na igreja em pecado. Somebody listen to me. Que alguém me ouça. The Lord is speaking O in a very Senhor profound está way falando about de uma the forma wise muito profunda sobre a He's igreja saying sábia. Ele she está has a dizendo repentant heart. que ela tem um coração arrependido. He's saying Ele está she dizendo, chooses ela righteousness. escolhe a justiça. He's saying Ele está dizendo, she's a hearer ela and a doer. é alguém que ouve e pratica as palavras de Jesus. Se as palavras de Jesus dizem, mulheres vistam-se em santidade na igreja, e amanhã você vai ver que ela tem uma saia longa e ela obedeceu. Mas se você vê esses cristãos que o Senhor repreende, e amanhã elas ainda vêm com saias curtas desobedientes e sentam na frente, então há um problema. Você pode dizer que noiva ela é. And she can tell for E ela herself. pode dizer por si Same mesma. thing with the men. A mesma coisa com os homens. If you find the men that Se still você come encontra to os lust, homens que ainda if vêm you para find the cobiçar, pastors that se você after vê os this pastores conference que here, depois they dessa bring conferência another false trazem prophet ainda who is um coming to outro talk falso about financial profeta, prosperity, que vem then falar you can sobre tell for prosperidade yourself which financeira, type it is. então você já pode dizer que tipo de noiva ele é. When they see a minister of Quando government, eles veem o they ministro begin do to ask, governo how much e eles money começam a can I perguntar extract? quanto eu posso tirar de dinheiro When dele. you see that Quando type você of vê action esse tipo de from atitude somebody that has de sat under alguém this holy que teaching, sentou then aqui you know that e ouviu there is esse a ensinamento significant santo, problem. então você sabe que há um problema is going to muito hell. sério aqui. Alguém está indo para o inferno. Because the instruction here Porque a has been instrução clear aqui since foi the muito man clara, of God came. He desde said, que o homem de Deus veio. Ele disse, arrependa-se, arrependa-se. Na verdade, todas as escrituras têm repreendido a igreja, se você ouviu. Ou seja, dizendo para a igreja reformar e mudar o curso. Aquele que está falando com vocês viu a vinda do Messias. Listen to this. Ouça isso. He said, Ele disse, no, no, no. não, não, não. Para te falar a verdade, eu não conheço você. Ai, Do you remember Lazarus você se lembra de Lázaro and the rich man? e do homem rico? Quem se lembra? With wounds and sores at Com the gate. feridas e chagas lá And na the rich porta. man don't help him. E o rico não ajuda ele, até que ele morre. And then, E então, when the rich man also quando died, o homem rico também morre, ele costumava se vestir com linhos bonitos, com roupas bonitas. Ele morreu. so the rich also died. Então, o rico também morre, os ricos também morrem. Então, ele Then morreu. when he died, Então, quando ele morreu, olha isso agora. he lifted his eyes and Ele he levantou os olhos e viu this poor man este homem pobre com Abraão. said, please, E can disse, you por allow favor, him permita to touch by ele the tip of para the finger tocar com a some ponta water do and put dedo in um my pouco palm?" de água e pôr na minha língua.
He said, no, E ele disse, we are now não, separated. nós agora estamos separados. You enjoyed your time on the earth. Você aproveitou o seu tempo na terra. And he suffered enough. Allow him now to have some peace. E Lázaro sofreu. Permita que ele agora tenha paz aqui. Ouça-me agora. The Bible says, A Bíblia diz, those that do not aqueles que não têm misericórdia pelos to pobres, them also they para shall eles também, eles vão bater e a porta não será aberta.